Amém. Queridos, eu estava ali pensando, falei, acho que já podia parar por aqui, né? Porque eu estava ali, ele falando, eu viajando nessa grandeza de Deus. Nossa, é muita coisa. Eu falei, meu Deus, que explanação, que poderoso. É isso mesmo, esse é o nosso Deus. Eu nem sei se vamos conseguir agregar mais algo nessa manhã, porque foi muito profundo. Eu tava ali, acho que Deus já tá. Eu tô querendo mudar a pregação. Eu quero continuar falando de Deus e é tão bom, é tão poderoso contemplar Deus dessa maneira. A gente, às vezes, no nosso dia a dia, a gente se esquece de pequenos detalhes tão importantes, como agradecer a Deus por tudo isso que Ele é. Entramos na nossa rotina, abrimos os nossos olhos, já pensamos nos problemas, nas preocupações, naquilo que temos que fazer, e esquecemos de adorar a Deus, de contemplar a Deus e agradecer Ele pelo dom da vida, né? Agradecer Ele pela nossa salvação poderosa, porque mesmo Ele sendo esse Deus que nós ouvimos aqui, tão grande, tão poderoso, Ele não se esqueceu de nós. Ele poderia simplesmente ter falado assim, criei e não deu certo e acabou aqui. Mas não, ele nos amou a ponto de nos entregar o seu único filho para morrer por nós. Este é o tamanho do amor de Deus, desse Deus tão grande, tão poderoso, que nos ama de maneira tão profunda, que Ele não mediu esforços, Ele entregou o seu próprio filho por amor a nós. Isso é muito profundo, queridos. E nessa manhã nós vamos dar continuidade e nós estamos, já acho que hoje é o quarto domingo que nós estamos falando sobre a carta de Paulo a Timóteo. Amém? Amém. Você está acompanhando aí? E existem 3 orientações de Paulo a Timóteo que eu lendo a palavra me chamou muita atenção, porque parecia que Paulo estava falando comigo. Eu me coloquei no lugar do Timóteo. E eu falei assim, é muito atual essas orientações que Paulo dava a Timóteo. Parece que era na nossa geração. É verdade ou não é? Conforme a gente vai lendo a palavra, lendo o livro de Timóteo, você fala assim, Paulo estava, de ontem isso aí? Que ele escreveu ontem para hoje? Porque é muito atual. E algo que nós vamos falar é muito profundo, tá, queridos? Nós vamos falar sobre 3 aspectos. Ele fala em 3 capítulos diferentes, mas a gente vai se atentar a isso. Ele fala sobre doutrina, né, no capítulo 1. Ele fala sobre piedade, no capítulo 4. E ele fala sobre contentamento, no capítulo 6. Da primeira carta de Paulo a Timóteo. Então, na primeira carta. Então, em 1 Timóteo, amigos, todos eles lamberão o pó dos seus pés. Aí você fica, é verdade, os meus inimigos lamberão os pós dos meus pés. Porque você é como a brilhante estrela da manhã. Aí você fala, nossa, eu sou a brilhante estrela da manhã. Ei! Você viu que o pastor, nosso apóstolo, falou nessa manhã? Que diante da grandeza de Deus que nós ouvimos, eu creio que nós somos menos do que pó diante de Deus. Nós somos menos do que pó diante de Deus. Como o apóstolo falou aqui nessa manhã, nós somos como um sopro, ou talvez como uma plantinha que de manhã nasce, depois cresce e depois morre. Mas hoje o evangelho que vende é o evangelho que te coloca num pedestal tão grande. E nós aqui do Ministério de Louvor, nós temos, eu estou lutando com esse negocinho de colocar aqui. Nós temos ouvido as músicas e prestado atenção na letra das músicas, porque assim, as músicas hoje, elas começam assim, porque eu... E aí fala como eu sou bom. E como Deus tem que me servir.
Como Deus está à minha disposição, porque eu sou, porque eu posso, porque eu quero. Isso não são canções que agradam o coração. O louvor é para louvar a Deus. A adoração é para Deus. E as palmas é para quem? Para Deus. Mas isso não vende, querido. Num evangelho comercial não vende. E isso nos nossos dias é gigante. Então você olha lá, eu tenho uma cisma, gente. Eu vou confessar. É difícil. Eu vou falar um negócio pra vocês assim, mas não se ofendam, hein? Quem já fez isso pra mim não tem problema nenhum. Mas às vezes as pessoas falam assim, olha essa pregação. 99% das vezes eu não vejo. Porque eu não conheço o pastor, eu não conheço a história dele, eu não sei quem ele é. E muitas vezes é os modinha. Olha esse cara aqui, olha o que ele falou. Que ele prega sentado com uma mesa em cristal. Eu não. Não vejo mesmo. Porque eu não sei quem é que está ali falando a verdade. Quem é aquela pessoa? Eu não sei quem ela é. Tem pessoas que eu tenho cisma. Eu bato o olho e falo assim, esse negócio aí está estranho. Eu vou dar um exemplo. Tinha uma moça. Acho que o nome dela é Priscila. Priscila Alcântara. Acho que não conheço. Alcântara. Ou Alcântara. Alcântara. Priscila Alcântara. E um dia eu vi ela ministrando e tal, eu olhei e falei, ai, que negócio estranho. Umas roupas meio estranhas, um jeito. Falei, isso é show. Passou o tempo. Eu vejo uma entrevista dela. Tava vendo e tal, vi uma entrevista dela. Eu parei para ouvir. E ela falava assim, sabe o que aconteceu? Eu cantei uma música, eu fiz um vídeo cantando uma música, que eu não gostava. Só que o que aconteceu? Esse vídeo viralizou. E aí meu pai aproveitou a oportunidade para falar, entra que agora esse vídeo... Então ela não tinha nada de evangelho, ela só fez uma música que bombou, e aí ela falou assim, uau, agora eu sou gospel, e foi para cima disso. É esse tipo de evangelho que está aí nas redes sociais, todo dia aparecendo para mim e para você. E aí ela escreve músicas, e aí a gente canta as músicas. Não tem uma coisa errada? Isso não é evangelho. Isso é comercial. É algo que é feito para vender. E Paulo orienta a Timóteo, ele fala assim, Timóteo, toma cuidado com a doutrina. Toma cuidado com o que você vai ouvir. Porque vai ter gente que vai pregar o evangelho puro, mas tem gente que vai corromper o evangelho para ganhar dinheiro em cima de você. E isso está acontecendo nos nossos dias. Tome cuidado, eu quero falar uma coisa para você, toma cuidado com o que você está ouvindo. Ah, mas é uma pregação tão boa, toma cuidado com o que você conhece aquele pregador. Você sabe o que ele está vivendo na casa dele? Não importa o tamanho. Ah não, mas Levi, esse aqui é um pastor de uma igreja gigante no Brasil inteiro. Eu conheço algumas pessoas que são pastores de igrejas grandes que estão no Brasil inteiro. E aí eu olho os frutos, eu olho os filhos, eu conheço os filhos. E muitas vezes é podre. Você não tem noção como é podre. E aí tem milhares e milhares de pessoas seguindo. Não é um nem dois. Esses dias eu estava conversando no carro com meu pai, eu não lembro mais quem que estava. E a gente estava falando de um pastor de uma grande denominação que simplesmente adulterou e casou com a secretária, virou para todas as igrejas e falou assim, ó, quem quiser aceitar isso aí, aceita, quem não aceitar pode ir embora. Esse é o tipo de pessoas que muitas vezes estão em cima do altar, pregando o evangelho, fazendo um nome em rede social, alcançando multidões. Mas por quê? Porque tem uma palavra comercial que atrai, que ganha. Mas esse é o evangelho puro? Mas tem pregado a palavra de Deus de maneira pura? Não. Mas tem atraído multidões. Nós temos que ser vigilantes. Nós não podemos ser
ovelhinhas tolas que são enganadas, pessoas imaturas. A maturidade espiritual, sabe o que é? O que ela vem da maturidade espiritual? Sabe por que a gente fala de maturidade espiritual? Porque criança, você dá um pirulito e você engana ela, é verdade ou não é? Você oferece um pirulito, ela virou sua amiga. Dá a mão, vamos embora. Mas a maturidade espiritual é que você não engana um adulto assim, é ou não é? Às vezes, engana. Tem gente que troca voto por pirulito, por cesta básica. Não é? Ganhou muito voto dando pirulito. Na feira, aí, ó, pirulito, ó, vota em mim. A pessoa ia lá e falou, me deu um pirulito, ninguém me deu nada. É ou não é? Queridos, mas como que eu consigo então ser vigilante na minha fé? A primeira coisa, você tem que conhecer a palavra de Deus. Você tem que dominar a palavra de Deus. Porque aqueles que têm o conhecimento da palavra não vão ser enganados pela própria palavra. Você que conhece o texto não vai ser enganado pelo contexto, amém? Eu não vou pegar um versículo e te enganar, porque você vai falar assim, não, mas peraí, eu vou te ler a Bíblia inteira, então eu vou te contar uma história. Você está pegando uma frase, eu não vou aceitar uma frase, eu vou te dar um texto para você ler. E aí você vai entender que isso aí que você está falando está errado. Então, queridos, toma cuidado com aquilo que você vê na internet, toma cuidado, às vezes está disfarçado. A palavra de Deus diz que nos últimos dias se levantariam homens e mulheres que seriam falsos profetas. Eles eles enganariam aqueles que são. E a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que estar atento. Nós temos que discernir aquilo que ouvimos. E como eu disse, eu não conheço, então não ouve. Queridos, dá um conselho para você. Você não conhece? Não ouve. Esse pastor aqui, modinha, não ouve. Porque ele pode estar ali semeando no seu coração palavras que não são palavras de Deus. Às vezes pegam um versículo e acima desse versículo falam tudo o que querem. Sabe, queridos, o ministério Igreja Apostólica Missão Vida Nova, nós temos um apóstolo, faço parte da equipe pastoral desse ministério. E o que nós ouvimos nas nossas reuniões de pastores é: pregue a palavra de Deus. Viva a palavra de Deus e pregue a palavra de Deus. Ela é suficiente. A palavra de Deus é pura, ela é suficiente. Ela não precisa de nenhum acréscimo. Ela não precisa de nenhum complemento. Ela é pura, e a pureza dela é suficiente para nós. Por isso, queridos, nós temos a palavra que é ministrada domingo. Mas por que tem célula na quinta-feira? Porque na célula na quinta-feira, nós pegamos essa palavra que foi ministrada no domingo e nós esmiuçamos ela na quinta-feira, tiramos dúvidas que pode surgir. Às vezes você está ouvindo aí e fala: nossa, o pastor falou isso, gerou uma dúvida no meu coração. Anota na quinta-feira o que seria mais. Eu quero entender um pouco melhor sobre isso, para estudar a palavra de Deus. A célula é para isso, para a gente gerar maturidade espiritual em nós. O pastor Alex falou aqui, em breve vai iniciar, agora já no segundo semestre, mais uma sala de treinamento da palavra de Deus. O ensino da palavra de Deus é um ministério de ensino. Ensino do quê? Da palavra de Deus. Para você entender melhor a Bíblia quando você ler a Bíblia. Olha que interessante. Você lê a Bíblia, às vezes você fala assim: mas eu não entendi o contexto da história. Então você vai aprender sobre isso aqui no Ministério de Ensino, para você dominar melhor a palavra de Deus. Isso é muito importante, queridos. Amém ou não? Amém. Você entendeu o aspecto da doutrina? Nós temos que ter isso no nosso coração e tomar cuidado, estar vigilantes com aquilo que ouvimos na internet.
de quem ouvimos na internet. Nós temos que conhecer os frutos, né? Porque antigamente, para você ter um contato com um outro pastor, você tinha que sair da sua igreja e ir lá na outra igreja, sentar no banco e ouvir. Hoje você entra pelo YouTube, você acessa qualquer culto, qualquer pastor, e a gente tem que estar muito atento nisso. A segunda orientação de Paulo a Timóteo, que chama muita atenção e também faz parte daquilo que vivemos nos nossos dias, é exercitar a piedade. É a piedade. E está lá em 1 Timóteo capítulo 4, verso de número 7 e 8. 1 Timóteo capítulo 4, verso de número 7, nós vamos ler o 7 e 8. Rejeite, porém, as fábulas profanas e tolas. Antes, exercite-se na piedade. 8. O exercício físico é de pouco proveito. A piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessas tanto para a vida presente quanto para a vida futura. Volta lá no 7. Olha como é que ela começa. Rejeite, porém, as fábulas profanas e tolas. Tá vendo como ela tem link? A gente está no capítulo 4, mas ela linka com o capítulo 1. O que são as fábulas profanas? Pregações que colocam você no centro de tudo. Pregações que só falam sobre prosperidade, só sobre dinheiro. Ah, Levi, está errado falar sobre isso? Não. Mas tem gente que só prega sobre isso. Se você der 1.000, você vai ganhar 10.000. Se você der 100, quem dá mais hoje? Oh, meu Deus do céu. Quem que eu preciso de 5.000 aí? Quem que traz 5.000? Eu preciso de 10.000. Quem que traz 10.000? Isso é fábula. Ele tá trazendo você para uma ideia assim, eu vou dar 10.000, eu vou ficar milionário. E o evangelho puro, ele não fala nada sobre isso. Ele fala assim, ei, você tem que ter piedade no seu coração. Você tem que ter paixão pela pessoa que está do seu lado. Você tem que olhar para ela e falar assim, poxa, ela tem que estar se alimentando todo dia assim como eu estou. Eu não posso ver num dia de frio um irmão vindo de chinelo e falar assim, eu não vou comprar um sapato para ele. O evangelho, ele fala de partir, de repartir, de dar. Isso sim tem valor, isso sim tem retorno, isso sim tem resultado. A piedade sim, a piedade tem resultado. Muitas vezes nós pensamos em cuidar do nosso corpo físico, que aí é o versículo 8. É ou não é? Fazer academia para ficar forte. Mas pensamos só nisso. Não, está errado, Levi? Não. Não sei se vocês já perceberam. Os resultados. Pela fé, alguém mandou um pela fé aí. Pela fé já estão me vendo, né? Com os resultados da academia. Eu estou pagando, gente. Aí eu pago, às vezes eu vou uma vez na semana. Ai, Jesus amado. Qual que é o proveito do exercício físico? É ali, tá uma saúde bacana. Mas e os efeitos da piedade? É a nossa vida eterna, que o pastor falou nessa manhã, né? Nessa manhã ele falou um pouco sobre isso, sobre a eternidade. Queridos, é muito importante você se envolver. Nós, da Igreja Apostólica Missão em Vida Nova, nós temos um chamado para o cuidado dos nossos irmãos. Nosso apóstolo aqui sempre falou assim, ó, se você está passando necessidade na sua casa e não traz isso para o conhecimento da igreja, é culpa 100% sua. Porque se você está passando por necessidade na sua casa, a gente ajuda os de fora, quanto mais os de dentro. É ou não é? Então a gente tem aqui o quilinho do amor. O que é o quilinho do amor? Quando você está lá no mercado comprando, fazendo a sua compra, comprando os mantimentos para a sua casa, e você fala assim, meu irmão precisa também de um alimento. Fala assim, eu vou comprar algo para o meu irmão aqui, para pôr lá no mercadinho do amor. Isso é piedade. Isso a gente pratica aqui no nosso ministério. Eu fico feliz
De falar assim, opa, eu vou contribuir ali, trazer minha cesta básica, vou trazer meu mantimento para cá, e eu sei que meus irmãos vão estar ali, é um que pegou, e aí vai estar comendo isso na semana. Eu falo, glória a Deus, mano, tá lá. Nós temos que fazer isso e fazer muito mais, estar atento às necessidades dos nossos irmãos, amém ou não? Amém. E isso faz parte do nosso crescimento espiritual, da nossa maturidade espiritual. Entender sobre piedade, falar assim, poxa, eu quero exercitar isso. E aí eu quero fazer uma observação, porque eu estou devendo algo para vocês. Vocês lembram que eu estou devendo algo para vocês? Quem lembra aí? A Carlinha lembra. Tem gente que nem lembra mais, porque faz tempo já que aconteceu isso. Mas, há um tempo atrás, um grupo, não sei quem lembra, que um grupo de jovens veio, eu esqueci o nome, é Jocum, né? Jocum veio aqui e eles trouxeram trufas. E eu dei esse exemplo na última ministração, que eu ministrei já faz um certo tempo. E o Senhor colocou no meu coração assim, eles fizeram isso com muito amor, com muito carinho. Eles não podem voltar com essas trufas. E falou para mim assim, senti muito claro no meu coração, você vai comprar todas. E estava aqui e tal, os nossos irmãos foram embora, saí na saída, eu vi, tinha um tanto muito bom ainda lá na cestinha. E eu falei para eles assim, pode contar, eu vou comprar. E aí, como era a quantidade boa, eu falei, eu vou pedir desconto. Vocês lembram disso aí ou não? Aí eu falei, quanto que é? Agora eu não lembro o valor, acho que era R$5. Aí eu falei, não, faz por 4, né, meu? Bastante, vou arrematar tudo. Aí eles conversaram lá, não, tá feito por 4. Aí o Espírito Santo falou pro meu coração, eu falei, não pedi pra você falar desconto, não. Eu falei pra você comprar, não falei pra você pedir desconto. Aí eu fui lá e falei, não, cara, passa no valor cheio aí, normal mesmo, tá tudo certo. Queridos, eu fiz isso de verdade, foi algo que Deus direcionou. Naquela outra semana, e aí eu acho que na outra semana eu ministrei, havia um boato. Havia um boato de que haveria uma mudança na minha empresa de cargo. E aí eu ministrando, eu falei, gente, eu não posso falar ainda, porque não se concretizou, eu vou esperar concretizar. Passaram mais 1 ou 2 semanas, eu fui chamado na sala da diretoria da empresa. Aí eu quero falar para você a conversa como falaram comigo, você vai entender. Ela falou assim para mim assim, nós tínhamos planos para trazer você para o departamento X. Mas eu já sabia dos planos, entendeu? Já tinham me contado. Eu falei, interessante. Aí ela falou assim, só que é o seguinte, os nossos planos era para trazer você no ano que vem. Era alguma coisa talvez mais para frente. Mas houve uma mudança, fizemos algumas alterações. E aquilo que era para ser lá no ano que vem, nós estamos antecipando. E aí vai acontecer agora, tipo assim, hoje, muda amanhã. Ela falou assim, e aí tá aqui a sua promoção, e tá aqui o valor que você vai receber, e tá aqui, ó, e é o seguinte, ó, ano que vem e tal, já vai ter mais um aumento, e aí você vai escolher para onde você vai querer ir, e aí se você assumir o caminho tal, vai ser assim, se assumir o caminho tal. Eu falei, olha, com poder de escolher, então. Sabe o que é isso, queridos? Isso aí é apenas Deus cuidando daquele que você faz a coisa certa. Eu não quero... Naquela ocasião eu falei, eu não tinha intenção, não é que eu fiz por barganha, não é isso. Mas quando a gente exerce a piedade, isso reverbera numa atmosfera espiritual que eu não sei explicar para você. Nós temos que ter paixão por servir, nós temos que ter paixão por doar, nós temos que ter paixão pelos nossos irmãos. A gente tem que ouvir a voz de Deus, estar sensível. Eu falei aqui que tem pastor que fala assim, dá 10 mil, dá carro, dá casa. Eu quero falar uma coisa para você, se o Espírito Santo falar para você, faz. Não desobedeça, mas se o Espírito Santo falar para você, se ele falar, doa, entrega, isso, faz isso mesmo, porque você vai colher os frutos da sua vida. Não por homens. Amém? Amém. E o terceiro ponto.
o contentamento. Contentamento. 1 Timóteo, capítulo 6, a gente vai ver do verso 6 ao 10. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com que nos vestir, estejamos com isso satisfeitos. No entanto, os que querem ficar ricos caem em tentação, em ciladas e em muitos desejos insensatos e nocivos, que levam os homens a mergulhar na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçar o dinheiro, se desviaram da fé e se afligiram com muitos sofrimentos. Olha o que Paulo está falando para Timóteo e que ele também está falando para nós, amém ou não? Você é um Timotinho hoje aqui, uma Timotinha. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim, ô Timotinho ou Timotinha, né? Não sei. Fala assim, ô Timotinha. É para você, fala assim para ele, é para você. Preste atenção o que ele começa a falar. Volta por favor no verso de número 6. Ele fala assim, de fato a piedade com contentamento é de grande fonte de ganho, de lucro. Mas esse lucro que ele está falando é um lucro espiritual. Ele fala assim, ó, que quando a gente vive com piedade, ou seja, paixão por servir, por doar, por falar assim, eu vou abençoar alguém hoje, eu quero investir na vida de alguém, eu não vou deixar meu irmão passando necessidade. Piedade e o contentamento. E ele explica o que é o contentamento. O contentamento é estar satisfeito com aquilo que Deus te dá. Preste atenção. Às vezes Deus direciona as coisas, é espontâneo. Mas você viu que o nosso apóstolo começou a falar hoje no culto aqui? Ele falou assim, você já agradeceu a Deus? Foi assim ou não foi? Ele não sabia, ele não tinha falado com ele sobre a ministração. Mas ele falou assim, você agradeceu a Deus por você poder ver? Você agradeceu a Deus por você poder se locomover? Você agradeceu a Deus por você poder falar? Você agradeceu a Deus pelo seu parente, pelo sua esposa ou pelo seu filho? Você agradeceu a Deus pela roupa que tem no seu corpo? Você agradeceu a Deus porque hoje, quando você acordou, tinha um teto sobre a sua cabeça? Você agradeceu porque você tinha uma cama quentinha? Você agradeceu pelo café da manhã? Ei! Você agradeceu a Deus? Por muito ou por pouco, mas você agradeceu a Deus? Contentamento significa isso. Você tem um coração grato a Deus pelaquilo que você tem, pelaquilo que Deus tem te dado, porque nós viemos nus. Eu olhando aqui, eu não vejo ninguém pelado. Amém, graças a Deus, né? Deus é bom. Ninguém. Porque todos nós temos o que? Uma roupa no corpo. Ai, glória a Deus. É o que ter o que se vestir. Quando você tem lá um teto sobre a sua cabeça, você fala assim, Senhor, eu agradeço, tem uma cobertura sobre a minha cabeça. Nós devemos ter e aprender a ser agradecidos, satisfeitos pelaquilo que Deus tem nos dado. E aí nós temos uma grande armadilha nisso. Chama-se comparação. Declara assim comigo, comparação. Fala assim, a comparação me leva a ser ingrato. Ah, mas Levi, quando que eu faço comparação? Quando você está lá na rede social
E na rede social todo mundo vive uma vida boa. Na rede social todo mundo tá feliz, é ou não é? Na rede social tá todo mundo viajando. E aí você olha e fala assim, eu aqui, ó, trabalhando, sem dinheiro. Aí o cara tá lá na praia, meu Deus. Olha o carro que o cara comprou. E eu tô aqui, só tem esse carro, velho. Isso é comparação e ingratidão, gera ingratidão. Porque você se compara, você olha para o que você tem ingratidão. Ingratidão. E esse é um mal que tem acometido sobre muitas pessoas. Muitas pessoas hoje, por viver na internet, por viver na rede social, elas começam a se comparar, esse efeito de comparação é tão grande que as pessoas entram em depressão. Começa a desenvolver síndrome do pânico. Porque ela começa a falar assim, minha vida está passando, eu não vou viver isso. E a palavra de Deus diz que o anseio por ser rico, o anseio por ter dinheiro, ele é uma raiz de males. Só traz coisa ruim. Então às vezes a gente está assim, eu quero ser rico. Eu quero viver a riqueza desse mundo. Aí tem aqui, ó. Mas se quiseres e meu vídeos, comereis o melhor, eu vou comer o melhor dessa terra, eu quero comer lula. Adorei. Eu quero comer filé mignon. Eu quero comer aquele bife daquele cara lá que joga sozinho. Um filé custa acho que $10 mil. Eu quero, só porque ele põe o sal assim, ó. Aí você vai lá, pega um bifinho, põe na frigideira, pega o sal e joga assim. Vai dar na mesma, filho. É o mesmo gosto. É carne. Só que uma custa 10 mil, outra custa R$15 o pacotinho, né? Ei, a ingratidão nos leva a olhar e não gostar daquilo que Deus nos deu. Isso é muito ruim, é muito, muito perigoso. Querer viver riquezas é muito perigoso. A palavra de Deus, e Paulo falando para Timóteo, ele fala assim, pessoas que quiseram fazer isso, quebraram a cara. Essa é a expressão mais pura do que Paulo está falando para Timóteo. Uns irmãozinhos tentaram fazer isso aí, deram com burro na água. É ou não é? Foi por tentar ser rico, quebraram a cara. Ei, nós não temos que tentar ser rico, mas nós temos que viver uma vida de piedade. Primeiro, reservar a doutrina. Não dar ouvido para tudo, porque senão a gente começa a virar aqueles caras que, o vento soprou para cá, vem para cá, o vento soprou para cá. Então assim, a gente tem que ter uma doutrina. A gente tem que saber que nem você está inserido num ministério sério, né? O nosso apóstolos aqui, pastores, líderes dessa igreja. Mas quem são os filhos dele? Ele tem 2 filhos, que lindos, maravilhosos. Eu amo eles, assim, um sou eu e o outro é minha irmã. Né? E nós somos pastores desse ministério. Então, ele não é um pai de um filho revoltado nas drogas, né? Porque o líder, ele tem que primeiro começar na casa dele. O primeiro fruto são os filhos. A esposa dele está aqui, linda, maravilhosa, cada vez mais bonita, que é minha mãe. Magra, bem cuidada. Eu sempre admirei isso no meu pai, que eles tentam praticar hoje na minha família. Meu pai muitas vezes não tinha dinheiro, sem recurso. Mas assim, ele falava, tem que comprar uma sandália. Ele ia lá comprar uma sandália para minha mãe. Nunca deixou minha mãe ficar com uma necessidade. Precisava comprar batom, ele ia lá comprar. Ixi, gente, meu pai é o maior romântico do mundo, vocês não conhecem. Tipo, aqui ele é durão, né? Durão, durão. Ixi, casa ele é uma manteiga com a minha mãe. Minha mãe não pode falar, um dia ele chegou para mim, ele esqueceu. Nossa, vou te entregar aqui sem querer, pai. Foi mal. Ele esqueceu o negócio do Dia das Mães. E ele é rigoroso com nada. Aí, mas você acha que passou?
Ele me chamou lá fora e falou assim, filhão, vem cá. Sua mãe pode ouvir. Cara, tem que comprar um presente lá pra mim e pra ela. Vai lá, escolhe, negócio, tal, compra, porque pode passar, não posso vacilar. Então, preserve a doutrina, você tem que ouvir, saber quem está ouvindo. A história, olha a história. Você tem que viver a piedade, ou seja, servir, amar, ter paixão pelas almas. E você tem que ser muito grato pelo aquilo que Deus te deu. Muito grato pelo aquilo que Deus te deu. Eu tenho um carro, tá velho, mas ô Senhor, muito obrigado. Eu tinha um Palio velho, Jesus. Ele já tinha fundido o motor, ele me dava muita dor de cabeça. Mas minha esposa está aqui, ela está lá em cima. Eu era muito grato a Deus por aquele carro. Eu era muito grato a Deus. Eu falava assim, meu pois é, eu chamava, ele tinha uns apelidos. E aí eu falava assim, Senhor, mas eu sou muito grato, eu gostava dele, eu cuidava dele. Aí um dia, sobrou um dinheiro, a gente conseguiu levantar um dinheiro, eu falei assim, eu vou arrumar o motor do carro. Vai deixar o palinho, vai ficar zero. Aí fui lá e mandei fazer motor, arrumei, ficou bonitinho. Falei, nossa, amor, vamos pra praia. Aí uma parte do valor tive que parcelar, não tinha todo o dinheiro para fazer motor, tudo que eu fiz. Aí eu estava acho que pagando a segunda parcela, fiz em 3 vezes, eu estava pagando a segunda parcela. Um abençoado veio e bateu na traseira do Palio, acabou com o Palio. Falei, olha que beleza, perdi o Palio. Aí sabe o que Deus fez? Deu um bem melhor. Deus foi lá e falou, agora toma aí então. Ei, nós temos que ser gratos. Eu tenho uma moto, eu queria um carro. Seja grato ao Senhor pela moto, aí cuida bem dela e ora para Deus e fala, Senhor, o dia que o Senhor quiser dar um carro, eu quero um carro também, mas eu sou muito grato. Com gratidão você pode pedir o que você quiser para o Senhor, mas você tem que ser grato. Agora tem gente que ora assim, essa porcaria dessa moto que o Senhor me deu. Aí Deus fica olhando, o que é isso, cara? Vai ficar com a moto até você ser grato pela moto. Vai ser grato pela bicicleta. Vai andar a pé. Eu tenho que ser grato. A hora que eu começo a ser grato, e eu falo assim, não, mas eu não quero ser só grato, eu vou servir meu irmão, então meu irmão também tem que ter. Aí você... Gente, isso é muito rico. Há riquezas, a Bíblia está falando que há riquezas nisso. E Deus nos prospera, amém ou não? Amém. Vamos ficar em pé. Isso se chama evangelho autêntico. Paulo estava ensinando Timóteo a ter uma fé autêntica, a andar no evangelho simples e puro. Jesus era assim, gente. Jesus vivia assim. Sabe por que isso é bíblico? Sabe por que eu ministrei isso para você é bíblico? Porque Jesus fazia isso. Quando nós olhamos para Jesus, nós vemos exatamente essas características. Jesus, ele está ali, ele está com a doutrina, porque ele preservava a doutrina, inclusive pela doutrina e pelo profundo conhecimento da doutrina, ele tinha ali os fariseus que queriam ensinar coisas que não estavam na Bíblia. Então ele confrontava os fariseus pela palavra, porque ele dominava a doutrina. Queridos, Jesus não podia ver alguém necessitado, alguém que pedisse algo para ele. Era alguém pedir algo para ele, ele prontamente fazia. Ele prontamente servia. Ele exercitava a piedade. E Jesus, ele era muito grato por tudo que ele tinha. Ele era sempre muito grato. Então, Jesus, ele pegava o pão, ele nem tinha muito pão, ele só tinha um. E aí Jesus, quando pegou o pão, ele fez o que mesmo? Ele reclamou, ele falou, só tem um pão e tem uma multidão. Foi assim que Jesus fez? E Jesus pegou o pão e tendo dado graças, partiu e disse. E Jesus tendo dado graças. Toda vez que ele se deparava com uma situação difícil, ele dava graças.
Toda vez que ele estava passando por uma dificuldade, ele dava graças. Ele dava graças por tudo. E ele ensinava, dê graças a Deus por todas as coisas. Ele ensinava e seja grato. Aí um dia falaram assim, eu quero te seguir, Jesus, porque estava legal seguir ele. E ele fez assim, o Filho do Homem não tem nenhum travesseiro para repousar a cabeça. Olha a resposta de Jesus para ele, ele falou assim, olha querido, deixa eu te contar uma coisa, nenhum travesseiro eu tenho para te oferecer. Nem isso eu tenho. Mas ele era grato por todas as coisas. Jesus não ganhou as riquezas desse mundo, mas ele marcou a história da nossa humanidade. Ele é o nosso Salvador. Então quando eu olho para esse evangelho, eu falo assim, é assim que eu tenho que viver, é assim que você tem que viver. E se nós vivermos isso, queridos, nada vai nos parar. Nós seremos uma igreja grande e poderosa. Por quê? Porque nós vamos impactar o mundo em nome de Jesus. Olha só, mano. Eu piro em Deus. Quando eu preparava essa ministração, Deus é muito. Quando eu preparava essa ministração, eu pensava nas músicas. Eu falei assim, Senhor, são músicas comerciais. E sabe qual que é a música que veio no meu coração? Que nós devíamos cantar é que Ele cresça e que eu diminua. Esse é o tipo de letra. Que Ele apareça e eu me constranja. Que me leva à minha real posição. E eu também não falei para ninguém. Não sei quem que escolheu. Você? Então Deus te usou, porque a palavra que Ele colocou no meu coração, Ele colocou no seu. Que Ele cresça, que eu diminua. Amém? Feche seus olhos.